Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos começando aí uma Conexão Team, um episódio aí que estamos começando, dando início a esse canal bem bacana aí que a gente vai tratar um assunto bem legal. E por isso que chamamos aí o nosso querido irmão, né, que vai estar aqui com certeza várias vezes com a gente, nosso irmão Josemar Coelho, e vai estar tratando com a gente o assunto bem legal, um assunto bem interessante aí. Quer falar alguma coisa, Josemar? Queria dar uma boa noite a todos, né? Pessoal da Conexão, meu amigo Isaac, Isso aí. que nos convidou aqui de prontidão, aceitei esse convite Sim. para tratar de um assunto de grande relevância, né? Nesse período que a gente tem vivido aí, enfrentado tanta desconfiança por parte de alguns assuntos dentro das nossas igrejas, É, aonde tem sido difícil, não somente para os líderes, não somente para os pastores, né, mas principalmente dentro da família, é, né, que é o lugar aonde temos tido o maior embate, né, aonde sim. temos tido as maiores desavenças, tragédias e tantas coisas que têm acontecido e acredito eu que será de grande importância para todos o assunto que nós trataremos aqui à noite. E esse assunto tem por título A Igreja e a Homossexualidade. E nós vamos tratar esse assunto de muita importância, porque é um assunto que nós estamos presenciando muito, na sociedade e principalmente dentro da igreja, né? E assim, vai rolar muitas questões aqui. E uma delas também é se a igreja em si ela está preparada, né, para vivenciar, né, viver esse momento que como que vamos tratar esses assuntos, né? Qual é a forma que vamos tratar os filhos, a Sim, família? E eu acho que é bacana a gente colocar isso aqui na mesa para a gente um pouquinho esclarecer algumas coisas, falar, né? Porque a gente vê que vários movimentos têm se pronunciado, vários movimentos têm falado as suas ideias, as suas questões, e eu acho bacana também a gente debater um pouquinho mais sobre esse assunto, né, Josimar? Então vamos lá, eu queria fazer uma pergunta para você, Josimar. Eu acho que é uma pergunta assim que a gente vai explanando um pouco aqui esse bate-papo aqui com o Josemar, né? legal. Que é um amigo aí, gente, que a gente sempre tem conversado vários assuntos teológicos, assuntos bíblicos. E esse assunto, querendo ou não, é um assunto bem polêmico, hein, Josemar? É Bem um polêmico. assunto que assim, a gente na igreja assim, dá mais para os mais velhos, mais idosos, tem se tornado um tabu, né? Meio fechado, as pessoas às vezes se trancam. Quando vai falar também sobre a sexualidade entre homem e mulher também, algumas pessoas se trancam um pouco dentro das igrejas, mas um assunto que tem sido bem polêmico e bem impactante na vida das famílias dentro da igreja. E a gente vai tratar um pouco sobre isso. E para dar início a esse bate-papo, só queria deixar um versículo, né, antes de fazer uma pergunta para você também. Sim, É em João, no Evangelho de João. Se você tiver uma Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 16. Calma aí, eu dou uma erradinha aqui. Eu fui lá para 1 João. Isso aqui é uma outra coisa acontece isso. que eu ia ler. João 3,16. Vamos lá, é bem conhecido de todo Sim, mundo. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Esse é um assunto um texto que eu queria deixar, né? Apesar desse assunto. Mas o que tem a ver, né? Vamos dizer aí que o amor de Deus ele se expande a todos. É só para a igreja em si, um mundinho fechado entre aqueles que estão ali na igreja adorando a Deus? Não. Deus ele veio para todos. Jesus ele veio para todos, porque Jesus ele amou tanto aos homossexuais, tanto a igreja do Senhor, as pessoas que não acreditam em Deus, que tem muito ateu também, não acreditam a Deus. Então quero deixar bem claro que esse amor se expande a todo aquele que crê em Jesus, né?
tem muitas pessoas homossexuais também que acreditam em Cristo, acreditam na ressurreição de Cristo. Então a gente, para deixar claro aqui que esse amor venha se expandir na sua casa, na sua família, em todos nós que cremos em Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, Josemar. A igreja, a minha pergunta é, Sim. se a igreja está preparada na sua ideia aí, se a igreja está preparada, Josemar, para receber, abraçar essas pessoas que têm esse sentimento, essas ideias, né? A gente sabe que a igreja, o corpo de Cristo, é um corpo receptivo também, tem que ser, né? Um corpo receptivo, que recebe as pessoas para uma nova aprendizagem. Mas eu quero saber o que você acha, que se a igreja hoje, no dia que nós vivemos hoje, está preparada para enfrentar isso, né? Essa polêmica, esse assunto que muito afeta as pessoas. Legal sua pergunta, Isaac, porque quando falamos igreja, pensamos num todo, né? Pensamos num todo. E eu não vejo a igreja num todo preparada para lidar com esse assunto, com essas questões. Eu vejo que na igreja existem pessoas que estão preparadas, mas que a igreja em si, de uma forma geral, ainda está muito atrasada em relação a esses assuntos. Por quê? Porque ficamos presos muitas vezes em tentar condenar, em tentar julgar, até mesmo aquele que está nos assistindo nesse momento talvez pense, mais um debate, mais uma vez vão falar sobre isso, mais uma vez um assunto sem fim e tal, sempre e as pessoas já têm esse assunto como uma parte da igreja, com julgamentos, com ofensas, com ódio, com raiva. Então, por que as pessoas têm essa visão da igreja? Porque a igreja não consegue transparecer aquilo que você colocou aqui na palavra de Deus, que é o amor. Não conseguimos colocar amor dentro das nossas ideias. Ao meu ver, as nossas ideias, elas precisam ter primeiro o amor, para depois, quando nós transformarmos esse amor que tem dentro de um cristão, ele vem sair em palavras para aquele que está ouvindo, aí ele vai sair com palavras que trazem vida. E o que essas pessoas precisam? Pessoas que passam por esse processo, por esse momento, porque eu já queria deixar claro aqui, sabe, que a homossexualidade não é um crime, a homossexualidade não é uma doença, a homossexualidade, ela é um desvio de comportamento que vem dentro da pessoa. E muitas pessoas, elas conseguem se abrir em relação a isso, mas outras, elas permanecem fechadas. Sim. E o que eu vejo é que dentro das nossas igrejas, quando eu digo nossa igreja no contexto geral, a igreja brasileira, a igreja mundial, então, dentro das nossas igrejas existem muitas pessoas com esse desvio de comportamento. Sim. E são pessoas que elas não conseguem nem transparecer para quem está do lado de fora e não conseguem também transparecer para quem está ao lado delas dentro da própria igreja. Então, por isso eu digo para você que há um despreparo ainda da igreja em relação a esse assunto, porque não conseguimos ainda ter a visão de observar. Às vezes o seu amigo, a sua amiga, aquele que canta ao seu lado no grupo de jovens, adolescentes, até mesmo aquele que está pregando a palavra do Senhor, muitas vezes tem um desvio em relação ao homossexualismo e ele luta contra isso dia após dia, mesmo vivenciando as atividades lá, né, dentro da igreja. Então perceba que dentro da igreja não é a salvação para esse problema. A salvação não está dentro da igreja. A salvação está naquilo que a igreja proporciona para dentro da alma da pessoa. Glória. Então, talvez você está me assistindo e pensando, mas realmente, por que a gente usa muito a expressão para fora do armário? Porque nós pensamos para fora do armário somente pensando no homossexualismo, mas existem muitas portas e muitos armários. Só que são muitas portas e muitos armários que não são mencionados, que não são colocados em debates, que não são colocados nos nossos estudos, nos nossos ensinamentos, orientações pedagógicas, orientações teológicas, nas nossas escolas dominical, nos nossos cultos de ensino. Então são assuntos que eu, sinceramente, você que está me assistindo, o Isaac também, se eu perguntar para você, lançar agora para você a pergunta, você tem ouvido com frequência falar isso dentro das igrejas? Não, sinceramente não.
Isso mesmo. E assim, teve até um assunto que nós tratamos, que assim, eu sou professor de EBD, né? EBD, que para quem não sabe é a Escola Bíblica Dominical. Então você que está vindo aí, ó, vai para a EBD que você vai aprender muito. A Escola Bíblica Dominical, para mim, é um dos melhores cursos teológicos que a gente pode ter nas nossas igrejas. Com certeza. Tem muitas igrejas que têm, comunidades cristãs, elas têm ainda tem esse bom hábito, né, de ter a Escola Bíblica Dominical. Então a gente sempre tem tratado assuntos diversos, né, na EBD, e isso é realmente bem difícil a gente poder tratar, né? A gente também trabalha com jovens e adolescentes, né, principalmente esse meio de adolescentes que a gente vive. A gente vê realmente que são pessoas que precisam ser orientadas, ajudadas, precisam ser, igual você disse, igual nós falamos nesse texto bíblico, regar o amor. Exato. Regar o amor, não a discriminação em si logo, porque realmente, olha para você ver como que há muitos anos atrás a igreja não estava preparada para isso, para a gente ver que muitas pessoas realmente usavam textos bíblicos de forma até muito agressiva, né? Não que realmente a palavra de Deus mudou, não, ela sempre continua com sua verdade sendo pregada, né? Só que o que acontece é que as pessoas, com o tempo, foram utilizando isso de uma forma muito agressiva e realmente já batendo e mostrando, não, que isso já olha, você já vai para a condenação eterna, aquela coisa toda. E realmente isso tem que ser tratado de uma forma mais específica, mais especial, porque essas pessoas precisam ser tratadas com amor, né? Verdade. Precisa ser tratado também na verdade, mas também precisa ser tratado com amor, né? Porque não é um assunto fácil, Josemar. Não com certeza. É um assunto polêmico, que a gente foi tratar uma vez na Escola Bíblica Dominical, voltando no assunto. Eu lembro que até mesmo tinha uma senhora na Escola Bíblica Dominical, e isso foi falado, até mesmo esse assunto das famílias, de como que seria tratado isso. E uma senhora, né, já com seus 70 anos de idade, ela falava assim, na minha família, né, não dá para viver isso, na minha família já não dá para estar uma pessoa assim, quando tem um momento familiar, um banquete, quando nós estamos fazendo, ceando ali, uma festa de aniversário, a gente procura não chamar essa pessoa. Mas por que não chamar? Né? Aí eu até perguntei, mas por que não chamar? Qual que é o objetivo seu de não chamar? Para não dar o exemplo e tal, aquela coisa toda. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada com a gente. Tem alguma coisa errada conosco. Eu não estou dizendo só a questão dela. Há uma questão errada em nós também. Com certeza. Poxa, porque uma pessoa anciã, mais velha do que a gente, tem esse pensamento, poxa, então eu fui ensinado também dessa forma. Tem alguma coisa errada comigo também, por pensar dessa forma, né? Então vamos rever o conceito, né? O que a gente deve fazer? Realmente excluir? Se a palavra de Deus diz que a gente deve amar, né? A gente deve cuidar, né? Não expulsar, mas amar. Se o sentido de amar é cuidar realmente, então é trazer para perto, né? Vamos tratar isso, vamos ajudar isso. Vamos ver qual que é a sua pendência, os seus sentimentos, que o sentimento de qualquer um é importante, né, José? Com certeza. Um ponto interessante, Isaac, é que as pessoas têm tido os homossexuais como combatentes da igreja, têm tratado como inimigo. O inimigo da vez da igreja são os homossexuais. Como se fosse um pecado o pecado incrível, né? Exatamente. O que tá no topo. Nos tornam super-heróis, né? Super-heróis. Não, vamos todo mundo vestir a capa e lutar contra o homossexualismo. Claro que é o assunto que a gente está abrangendo aqui nesse momento, mas se a gente pensar, existem tantos outros assuntos relacionados com o pecado dentro da igreja. E as pessoas perguntam, mas a Bíblia fala sobre o homossexualismo? Fala. A Bíblia condena? Condena. Sim. O ato. Não condena a pessoa. A pessoa, isso mesmo. A Bíblia condena o ato, esse sim. E nós, como temos a Bíblia por nossa regra de fé e prática, o que nós temos que passar para as pessoas é o amor de Jesus.
Só que o problema da humanidade é que o combate tem sido a não aceitação das pessoas para a nossa posição que a gente acha, Sim. que a gente vive da regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Então o combate ele parte a partir do momento que eu falo para o homossexual, ó, a sua prática vai te levar para o inferno. Não é um julgamento que eu estou fazendo. Isso não é um julgamento. Isso a pessoa em si, né? Julgando a pessoa em si. Mas sim que o ato prática. que ela pratica é um ato que a Bíblia tem listado como um dos que serão lançados no inferno. Então, não somente o homossexualismo, o alcoólatra, o mentiroso, os feiticeiros, os cães, os adúlteros. Então, se a gente passar para esse lado, aí eles têm que entender que a gente na igreja não combate o homossexualismo. Muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou na igreja evangélica. Por quê? Porque se eu chegar lá na igreja evangélica, vão saber que eu sou um homossexual, a primeira coisa eles já vão pegar a Bíblia, já vão pegar a cadeira, me expulsar lá de dentro. Essa é um espantalho, é uma visão. É uma visão deles de fora. De fora, que eles têm de quem está lá dentro. Por quê? Porque quem está dentro da igreja não tem conseguido passar por lado de fora o verdadeiro amor. Então, é por isso que existe esse combate, essa não aceitação. Lembrando que nós não somos super-heróis. Por exemplo, você pega um hétero, você pega um cara que é hétero. Quando ele é adolescente, jovem, o que acontece? Ele tem o vício da masturbação. Aí o que ele fala? Não, eu sou crente, eu tenho o meu vício da masturbação. Só que quando eu casar, aí eu vou passar a ter minhas práticas sexuais com a minha esposa e o vício da masturbação vai embora. Só que nós temos muitas pessoas dentro da igreja que são casadas e que vivem dentro de um vício de masturbação. Sim. Então perceba que a questão está na mente, está naquilo que te aprisiona. Então o homossexual ele pode vir para a igreja, ele pode falar assim, eu quero mudança. Isaac, me ajuda porque eu quero mudar. E durante esse processo que ele vai estar dentro da igreja, ele pode ser que várias vezes ele venha recair nas suas práticas. Ele pode até não recair no ato em si, no ato, no colocar as mãos, no relacionamento, corpo a corpo, mas ele pode cair na mente. E aí é onde entra aquilo que nós chamamos Jesus. Olha como Jesus ensinou, vocês na lei de Moisés falam que o adultério é se um homem for pego adulterando com uma mulher e tiver as testemunhas. Tinha que ter testemunha. Jesus falou, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher e cobiçar ela nos seus olhos e no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então perceba que nós estamos num laço de pessoas pecaminosas. Todos nós somos pecaminosos. E o que onde Jesus estava mais ali no meio, era justamente essas pessoas que precisavam desse exemplo de Jesus que está no meio dessas pessoas pecaminosas. Exato. Então, para curar elas, né? Exatamente, é a cura. Quando nós falamos em cura, não é que a pessoa está doente. Essa cura é em relação à vida que a pessoa precisa ter. Sim. Porque aquele que está em Cristo, o que acontece? Ele passa da morte, a Bíblia diz que ele passa da morte para a vida. Então, o que acontece? O que nós tentamos fazer com as pessoas que vêm à igreja, que vêm às instituições religiosas, é fazer com que ela entenda que ela precisa sair da morte para a vida. E a vida, quem é? A vida é Jesus. Sim. Então, muitas vezes nós não estamos sendo parecidos com Jesus. Eita. É aí que está o problema. Imagina se Jesus sentasse frente a frente com um homossexual. Tanto homem como mulher. Como seria o assunto? O que será que Jesus falaria para você? É isso que nós temos que pensar. Sempre antes de tratar esse assunto, sempre antes de falar sobre essas questões, é parar dentro de nós mesmos e pensar o que será que Jesus faria? O que será que Jesus falaria para essa pessoa? Perceba que Jesus, ele quando conversa com a mulher samaritana, isso está em João capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus a todo instante sabia que ela era uma pecadora. A todo instante, Jesus, momento algum, apontou o dedo para ela e falou, você é uma pecadora. Verdade.
Então, esse é o problema, é a pessoa chegar e a gente tentar já colocar na mente dela, você tá vindo para a igreja, ó, esse seu ato aí vai te levar para o inferno e já cria Já aquela cria bagunça na mente da É. pessoa, quando a pessoa tá precisando só de um abraço, só de uma atenção, só de um carinho, é só isso. Você citou as famílias, para a gente entrar um pouco dentro da família, o que acontece? Dentro da família existem muitos desvios de comportamento. Muitos desvios de comportamento. Só que não é perceptível. Por que não é perceptível? Porque o pai não aprende em algum lugar e não consegue ter essa percepção de que o filho está passando por esse problema. A mãe muitas vezes também não tem a percepção. Então, por não ter a percepção nem de um lado nem de outro, o que acontece? Aí vai criando aquela casca, e a pessoa vai sofrendo, e aí ela tem que achar um caminho que vai tirar, que vai fazer com que ela se abra. E muitas vezes ela vai se abrir aonde? Não é com o pastor, não é com o Isaac, não é com o Josemar. Ela vai se abrir com quem? Com os ludibriadores que existem por aí. Não! Permanece nisso. Jesus te ama e tal. O amor, ele existe de Jesus sobre existe. todos. O amor dele está sobre todos, assim como nós lemos aqui. Mas se a gente não fazer com que a pessoa entenda que para você fazer parte desse amor dele, você precisa ter mudança de comportamentos e de vida, o que vai acontecer? Jesus, ele não administrou o pecado de ninguém. Jesus, ele fez com que as pessoas deixassem seus atos pecaminosos. É um estilo de vida, né? Um novo estilo de vida. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes procuram a igreja. Ah, essa igreja eu não gostei. Aí, o que ela faz? Ela vai para outra igreja. Aí ela chega na outra igreja, algo não agrada, aí ela vai para outra igreja. E assim ela vai caminhando, e aquele problema dela que precisa ser curado, ele vai só aumentando. Aí o que acontece? Aí a pessoa desanima da fé, desanima da igreja, desanima de que a igreja é um lugar que salva pessoas, que cura pessoas, e esse é o grande problema, Isaac. É você chegar na igreja, eu vou falar algo aqui, que você que vai ver esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, que pode até estar acontecendo com você. Muitas vezes a gente entra dentro da igreja, eu já fiz isso, e você se disfarça de algo. Ah, eu vou me disfarçar hoje na igreja, eu vou no culto como homossexual. E eu entro no culto e eu saio do culto e nada ali me chamou a atenção. Não que Jesus não está no culto, Jesus está, o Espírito Santo está. Mas a gente não consegue fazer com que aquilo que Jesus e o Espírito Santo quer que aconteça no culto seja transparente para as pessoas. Talvez por isso não há o nosso preparo ainda como igreja no geral. Aí a pessoa vai procurar um psicólogo, aí a pessoa vai procurar um amigo de faculdade, aí a pessoa vai procurar qualquer porta que se abra para ela, quando na verdade a porta que devia estar aberta para ela era a porta da revelação da palavra de Deus. Então, por isso, voltando à sua pergunta inicial, eu vejo que a igreja deve passar por uma reforma. Reforma do que eu digo? Uma reforma de orientações, uma reforma de instrução, uma reforma de texto bíblico, mas de consciência. Porque nós vivemos um período onde a gente já conheceu bastante. E eu afirmo isso, eu sou professor de teologia, eu dou aula para várias pessoas, eu me formei, e eu digo, o que eu conheço até hoje, até esse exato momento que eu estou aqui falando, o que eu conheço, se eu conseguisse parar de conhecer e colocar em prática tudo aquilo que eu conheci, para mim seria de grande valia. Sim. Só que muitas vezes a gente vai só conhecendo e conhecendo e conhecendo e conhecendo e não consegue pôr nada em prática. É aí que está o nosso erro. A gente não coloca uns pontos em algumas coisas, né? Parece que a gente deixa alguns espaços vazios, né? Falar assim, não, esse assunto aqui é isso aqui, pronto, né? Mas será que é só isso mesmo? Só esse espaço vazio? Acho que tem assuntos que a gente deve esmiuçar um pouco mais para tentar ajudar as pessoas. Porque tem muitas pessoas que precisam ser ajudadas através da palavra de Deus. E nós, como cristãos, a gente tem que aprender um pouco mais para poder entrar
é nesse lado familiar também, igual a gente vai tratar esse assunto familiar, né? Antes da gente finalizar. Sim. E hoje em dia nós temos famílias, né? Pessoas que realmente têm aparecido dentro das famílias, filhos, né? Filhos e filhas, entrando nesse assunto, né? Entrando nesse contexto da homossexualidade. Sim. Infelizmente tem pessoas assim que entram até mesmo em desespero e que cometem suicídio. Pessoas que se suicidam porque não são aceitas, né? Tem esse sentimento assim, não me aceitaram, e já começa aquela dor, aquele sentimento, porque a primeiro passo. Olha só para você ver como que a família, Josemar, ela é tão especial nisso. Porque essas pessoas, elas se sentem aflitas, se sentem com o coração quebrado. Porque minha família não aceitou, porque o primeiro passo é a família. Não é as pessoas lá fora. Né? As pessoas lá fora tem assim, que se lixe, né? A minha família tem que ser a primeira a me receber, né? E aí, como que a família vai lidar com essa situação? Já chutando o pé não, você tem que, se não for desse jeito, eu já vi pessoas falando assim, se não for desse jeito, eu quero que você vá para a rua. Será que é isso que Jesus ensina pra gente? Né? Isso é um assunto que realmente é pesado de se falar. Sim, com mas certeza. Precisa ser falado. Realmente é dessa forma que a gente deve tratar os filhos, a família, os nossos entes queridos. É isso que Jesus realmente, igual você falou, se Jesus se apresentasse diante de uma pessoa dessa forma, você acha que o que Jesus faria? Ou falaria para essa pessoa? Né? Como que Jesus ia tratar esse assunto? Olha, não vem a mim não, porque você não é digno do reino dos céus. Jamais. Jesus ele vai bater a porta. Não, Jesus ele vai dizer, olha, venha a mim como estás. A transformação que faz não sou eu, Josemar. Não. A transformação que faz não é os pais, não é as mães. A transformação que faz é o Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos num Deus que transforma, nós acreditamos num Deus que edifica, nós acreditamos num Deus que ele cumpre promessas na vida das pessoas. E o que mais o diabo ele quer fazer na vida das pessoas é realmente destruir as famílias, destruir os laços familiares. Principalmente quando chega num momento como esse, delicado. Aí parece que o inimigo vem e fala assim, agora, vai lá, vai, chuta para fora, e o mundo vem e abraça. O mundo está aí para receber essas pessoas e abraçar, né? Abraçar e falar, não, vem cá que eu vou te apresentar o mundo, e começa a apresentar outras coisas, e as pessoas acabam se perdendo lá fora. Filhos de pessoas crentes, né? Que servem a Deus. Talvez você está aí ouvindo a gente, né, meus irmãos? Tem pessoas, pais e mães, que estão passando por um período como esse. Mas o conselho que a gente dá aqui continue amando. Sim. Continue orando, né? Praticando esse amor que Jesus deixou, não largando a sua verdade, a verdade da palavra de Deus, mas continue praticando esse amor como de um pai para o filho. A própria palavra dizer, né, Josemar, que qual é o pai que ama o filho e vai desejar uma pedra, vai pedindo um pão ou uma serpente? Não, jamais. O pai não vai querer fazer isso. Você, como sentimento que tem esse sentimento de pai, você não vai querer. Você é pai, Josemar. Você não vai querer oferecer uma serpente para o seu filho, uma pedra, sendo que ele está te pedindo uma coisa para se alimentar. Você não vai dar isso. É a mesma coisa esse sentimento de amor que nós temos que ter de pai. E esse exemplo que nós damos aqui para você é um amor de pai para filho, de Deus para nós. Com certeza. E ame seu filho, ore por ele, ajude-o, né, no que for preciso, mesmo que decida viver uma vida diferente daquilo que nós acreditamos, mas continue amando, continue orando, para que o Espírito Santo de Deus venha transformar, não a gente, mas o Espírito Santo de Deus venha transformar os corações. A gente pode fazer só desculpa. Como ele falou que tá gravando, eu falei, vamos segurar, fazer uma correção. Acho que desculpa, meu nome é Kenichi. Sim.